Eu, antes de passar a palavra para Dom Marconi, eu quero agradecer de coração a disponibilidade do senhor aqui conosco, de dizer que o Vicariato Norte, pela primeira vez, né, teve esse momento e vai ter esse momento com Dom Marconi. A gente buscou vários anos, mas a procura era muito grande e a gente não tinha essa força, né, para poder trazê-lo. Então, eu queria agradecer ao senhor estar aqui conosco. A gente sabe da sua dificuldade, mas com certeza vai ser, assim, para nós, uma graça muito grande. Muito obrigado. Alegria. Povo santo, vamos ficar de pé? Vamos invocar o Espírito Santo de Deus. A nós descer. A nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. Foi então a Nazaré, a cidade onde tinha sido criado. Conforme o seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou um lugar que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Palavra da salvação. Pode sentar, povo de Deus. Se você quiser ir colocando na medida em que eu vou aqui, mas aí você tem que ir se combinando para ver se fica tudo tá bom. Agradeço o acolhimento de todos vocês, do nosso querido Padre Wagner, e as palavras igualmente do nosso querido Máximo. Nós, antes de mais nada, temos que ser gratos a Deus pelo momento em que estamos vivendo. As coisas estão voltando ao normal e nós estamos assim, já podendo nos reunir, já podendo trabalhar juntos, já vamos ter novamente Corpus Christi, isso é muito bom, e assim a gente vai tomando o dia a dia na normalidade depois destes 2 anos aí de pandemia intensa. É nesse sentido também que a gente se coloca no campo da formação, seja para o clero, as reuniões, os retiros, os encontros, seja também para os leigos e de modo muito especial com vocês, queridos ministros. Tenho um carinho muito grande por vocês. Comecei a trabalhar com vocês em 96. Me recordo quando voltei de Roma, Dom Falcão estava desesperado, dizendo: dá um jeito nesses ministros, porque tem ministro de todo jeito aí. E a gente tinha ministro que não sabia nem o que era catecismo da igreja, não é? Sabia, ministro que não tinha feito crisma, ministro que não tinha feito primeira comunhão e era ministro, enfim. Então fizemos primeiro, naquela época, Dom Jesus e eu, um trabalho grande com o clero, para que o clero também começasse a escolher pessoas, não digo melhores nem mais santas, mas pelo menos que tivesse um pouco mais de base para ser ministro extraordinário da comunhão eucarística.
E a partir daí foi que surgiu o que a gente hoje chama formação. Naquela época a gente chamava reciclagem, não é? Então o povo disse, não, reciclagem, parece que a gente aí é descartável e estão reaproveitando, não é? Aí mudou para formação dos ministros extraordinários, né? E a gente começou com as exigências, sofremos muito porque os padres não queriam, os ministros também não queriam, achavam que já estava tudo pronto. E foi uma exigência da arquidiocese, graças ao bom Deus, Dom Falcão sempre assinava embaixo, dizia, não, faz, se não faz, eu não assino o mandato, né? E assim a gente conseguiu colocar os ministros nesta perspectiva de formação. E confesso a vocês, eu que conheço bem a Arquidiocese de Brasília, de todos os grupos, o que tem a graça de uma formação permanente é só os ministros. E não podia ser diferente. Mesmo a catequese tendo escola de formação, mesmo tendo outros movimentos pastorais e serviços em que se preocupam também com a formação, mas vocês é uma formação contínua, igualmente de crescimento, cada ano buscando um tema em que vocês estejam unidos ao arcebispo e a toda a vida da arquidiocese. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão em Brasília se tornaram assim modelo até para outras dioceses. Aqui no Regional Centro-Oeste nós temos mais ou menos umas 12 dioceses, com o ordinariato militar, 13. E eu participando das reuniões do Regional Centro-Oeste, como é que vocês fazem lá com os ministros, né? E os nossos aqui, a gente não sabe nem como faz, né? Que curso que a gente dá para eles. E Brasília foi assim um modelo para as outras dioceses. Portanto, vocês são já modelo para muita gente, para outros ministros, até fora do Distrito Federal. Neste ano, nós estamos mergulhados na Arquidiocese de Brasília com o tema da Palavra de Deus. Vocês sabem que de 4 em 4 anos, a CNBB faz uma assembleia para decidir o que a gente chama as diretrizes gerais para a ação evangelizadora no Brasil. Essas diretrizes são colocadas para o Brasil inteiro. E assim a gente aprova em assembleia, os 450 bispos, é uma coisa muito bem feita, não é algo da noite para o dia, não. E se torna um documento da CNBB, esse documento é espalhado no Brasil inteiro, para que o povo conheça e procure adequar a pastoral àquilo que a CNBB está pedindo para o Brasil inteiro nestes 4 anos, não é? Essas diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil são vamos dizer assim, um foco de tantas coisas que a gente tem que se preocupar. A CNBB, os bispos do Brasil, escolhem alguns pontos para dizer, olha, isso aqui a gente tem que trabalhar de forma nacional. E propõe então para o povo de Deus uma caminhada juntos, uma unidade em algum tema. Nessas diretrizes, o ponto fundamental é a própria função, ou melhor dizendo, o objetivo geral da ação evangelizadora no Brasil. O objetivo geral da CNBB, independente do ano, sempre vai ser esse objetivo, evangelizar. Foi o que Jesus mandou, ide e pregai o evangelho. Então esse é o objetivo de toda a igreja. Agora, como evangelizar? A CNBB coloca de 4 em 4 anos uma proposta. A proposta desses 4 anos, de 2019 a 2023, portanto, em 2023, nós já faremos ano que vem, nós já faremos uma outra assembleia, em que nós definiremos mais 4 anos com novas diretrizes para a vida da igreja no Brasil. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano. Desta vez a CNBB puxou muito para a questão do lado urbano. Pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunhão, em comunidades eclesiais missionárias, à luz evangélica da opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, também a natureza, como nos pede o Papa Francisco, e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude.
Esse é o objetivo geral da ação evangelizadora no Brasil, traçado pela CNBB. E neste documento das diretrizes gerais, a CNBB, para esses 4 anos, como que incentivou que nós tivéssemos uma visão da igreja. E esta visão analógica colocou-se a visão de uma casa, como se a igreja fosse uma casa. E toda casa está alicerçada em 4 pilares. Então, a igreja como casa, a igreja o povo de Deus, a igreja reunida como família, mas alicerçada em 4 pilares. O pilar da palavra, o pilar da caridade, o pilar do pão, Eucaristia, e o pilar da ação missionária, ou seja, os nossos trabalhos pastorais. Então, são 4 pilares que as diretrizes gerais traçam para a gente. E cada um deste pilar está lá muito bem explicado, inclusive com sugestões de uma atividade mais própria, mais prática para cada pilar desse. Repito, a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária na vida da igreja. Quando nós, então, conhecemos as diretrizes gerais, essas diretrizes que são para o Brasil inteiro, cada arcebispo pega e diz: na minha diocese eu vou utilizar as diretrizes nesse ponto. E Dom Paulo, ano passado, reuniu Brasília inteira. Nós tivemos assembleias paroquiais, assembleias de setor, assembleias de vicariato e assembleia geral, foi em novembro do ano passado, e nessa Assembleia Geral foi definido que em Brasília, estes 4 anos, que já não são mais 4, né? Nós trabalharíamos com o pilar da palavra. Então, o próprio Dom Sérgio já tinha preparado também, mas aí veio a pandemia, freou tudo, nós não tivemos como fazer as assembleias paroquiais, setoriais, porque tudo foi fechado, Dom Sérgio foi transferido. Então, quando Dom Paulo chegou, Dom Paulo disse: não, já temos pouco tempo, vai ser praticamente até o final de 2023, quando sairão as novas normas, ou regras, ou diretrizes gerais. Então, nesse pouco tempo, vamos escolher um pilar só, e vamos colocar Brasília inteira para trabalhar neste pilar. Então, todas as comunidades, paróquias, movimentos, pastorais, serviços da Arquidiocese de Brasília, até o final de 2023, vão trabalhar no pilar da palavra. Os ministros extraordinários, então, eles têm como princípio de também caminhar junto com o senhor arcebispo naqueles temas que o clero todo está trabalhando na arquidiocese. Então, a formação deste ano, como voltou novamente a ser tanto online como também presencial, a formação será sobre a palavra de Deus, e é sobre isso que nós vamos conversar neste resto de manhã. As diretrizes, elas nos conduzem a um caminho de discernimento, de compreensão da realidade eclesial. Como estão os católicos em Brasília? Como estão vivendo a sua fé? Como estão testemunhando o amor de Cristo? Me perdoe que tem gente torcendo a cabeça ali, então vem cá, Máximo. Com todo respeito a Jesus, simbolizado no círio, mas puxa ele aqui para cá um pouquinho, só para dar mais visibilidade para o pessoal que está do lado de lá. Isso. Aí está ótimo. Obrigado. E esta visibilidade, Brasília começa justamente a se perguntar, como Paulo perguntava: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. A evangelização não é uma coisa para padre e bispo. A evangelização é para todos. Todos são chamados a anunciar o evangelho. E é nesta perspectiva de evangelizar que nós buscamos este pilar da palavra. Antigamente as comunidades eram chamadas comunidades eclesiais de base, estão lembrados? Daí vem as SEBs, né? Agora a CNBB chama comunidades eclesiais missionárias, porque todos nós somos chamados a evangelizar, todos nós somos chamados à missão, a levar o evangelho a toda criatura.
Não existe comunidade sem missionário. E não existe também missionário sem comunidade. Até os santos vocês vão ouvir falar, não é? Agostinho de Hipona, Francisco de Assis. Sempre a comunidade, a localidade, a cidade, ela tem missionários. E os missionários pertencem a uma comunidade. Igual cada um de vocês. Vocês também são missionários e pertencem a uma paróquia, a uma comunidade. Devem igualmente a obediência ao seu pároco e a todas as normas que aqui o Máximo estava colocando, para que vocês conheçam qual é a missão, daí missionários, dos ministros extraordinários na Arquidiocese de Brasília. O intuito é sempre levar o Evangelho, cumprir o mandato de Jesus, formar discípulos. E como que a gente leva o Evangelho? Qual é o princípio de anunciar? Ou seja, qual é a missão da igreja? Como nós evangelizamos? Tudo começa pelo anúncio da palavra. Também o próprio Timóteo vai dizer: como crerão se não escutam? E como escutarão se não tem quem pregue? Todos nós somos chamados então a anunciar a palavra de Deus. E essa palavra deve ser anunciada, já me adianto aqui do que falaremos mais tarde, essa palavra ela tem que ser anunciada fazendo arder o coração. Estão lembrados dos discípulos de Emaús? Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Então, antes de chegar à mesa do altar, antes de chegar ao sacrifício, antes de chegar ao ministério de vocês do pão da vida, a gente tem que escutar. E neste escutar, lembramos de Israel. Israel, Deus vai falar com eles, Deuteronômio 6:4, Deus vai dizer: ouve Israel. Ouve Israel. Nós somos o novo Israel, que devemos escutar Deus. Eu sempre brinco nos meus encontros que a gente tem muito curso de oratória. A gente precisa de um curso de escutatória, porque ninguém escuta mais. O marido não escuta a esposa não escuta o marido, os filhos não escutam os pais, os alunos não escutam os professores. É assim, todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão, e se escuta muito pouco. Quando escutamos pouco, aprendemos pouco. Nos fechamos ou na nossa ignorância, ou até mesmo na nossa soberba. O mesmo se dá com a palavra de Deus. O escutar a palavra de Deus me faz crescer, me faz amadurecer. Neste mundo conhecido como urbano, nós somos chamados a uma missão. Somos chamados a testemunhar o nome de Jesus. Somos chamados a levar Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Com Pentecostes, os apóstolos fizeram esta experiência. Antes medrosos, agora cheios do Espírito Santo, eles saem a pregar o Evangelho. Como nós falávamos na homilia, Matias, um dos apóstolos. E o Evangelho chegou a nós graças aos apóstolos. O início do ser cristão se dá pelo escutar falar de Deus. Nós tivemos como primeiros apóstolos nossos pais. Eles é que nos ensinaram o Papai do Céu, a Mamãe do Céu, o que é igreja, morreu por nós, Semana Santa, e tudo isso até nos ensinarem a rezar, até nos colocarem na catequese. É este o primeiro encontro que nós temos com a palavra, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra não é mais uma teoria, a palavra é uma pessoa. E a gente vai partir deste encontro pessoal com Jesus Cristo. Parem e se perguntem: eu já tive um encontro pessoal com Jesus Cristo? Todos podem até dizer: já, Dom, a gente comunga todo dia. Mas é um encontro mais profundo que eu estou perguntando. Você é católico porque seus pais são católicos? Você é católico porque você não gosta dos protestantes? Qual é a razão da sua fé?
A razão da nossa fé não pode ser nenhuma pessoa, não pode ser nenhum padre. O padre pode até me ajudar, mas de repente, se esse padre cai, eu corro o risco da minha fé cair junto, porque eu botei a fé no padre e não no que o padre me ensinou. Muitas vezes a gente é assim, o povo de Deus também é assim. Uma das maiores dificuldades do bispo, para vocês saberem as cruzes do bispo, não é mudar padre, porque é apedrejado pela comunidade, não é? Quando o padre não vai lá muito bem, o povo até diz, já estava na hora. Agora, quando o padre é bom, aí o bispo sofre, não é? Porque o povo todo quer o seu padre. E às vezes a gente se prende a pessoas, a gente não se prende ao anúncio. A gente se prende ao sentimento, a gente não se prende à essência. Independente do padre que for, a palavra de Deus tem que ser a essência da minha fé, o fundamento da minha fé. E nesta caminhada, somos chamados então a ouvir, pois a fé entra pela escuta, diz Romanos 10. Entra por escutar a palavra de Deus. Esta mesma fé, da escuta da palavra de Deus, provoca a conversão de vida, a mudança de vida e igualmente nos configura com Jesus Cristo. É muito interessante. Vocês já pararam para pensar que por que a gente perdoa? Por que a gente tem paciência? Por que a gente lembra dos pobres? Por que a gente até mesmo se sacrifica? Por que a gente é fiel à esposa, ao marido? Por que a gente dá a vida pelos filhos? Tudo isso é palavra de Deus. Nos anos 90, Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu uma carta muito pesada para a comunidade europeia. Quando surgiu aí o euro e tudo, e a comunidade europeia, então eles fizeram uma carta de criação da comunidade europeia, e dentro dessa carta eles fizeram questão de extinguir a palavra Deus. Deus não podia entrar. E o Papa João Paulo II entrou dizendo para os grandes, os G8 e G9 da vida, não é? Ele disse, olhe, toda a cultura ocidental foi fundamentada na fé cristã, na fé judaico-cristã. Então, como que vocês vão abrir mão? E se a gente parar para pensar, hospitais, creches, escolas, universidades, administração, biblioteca, tudo isso veio da igreja, veio da fé cristã. E eles bateram o pé e disseram para o Papa, não vamos entrar não, não entra Deus aqui. E o Papa já naquela época dizia, onde não está Deus, a consequência é o falimento. Pode até suspirar como uma chama, mas um fogo de palha como a gente conhece, logo se esvai. Bem, estamos vendo como é que está a Europa hoje, né? Infelizmente. Este princípio, então, do anúncio, da escuta, a conversão de vida, a mudança de vida. A palavra de Deus, ela não pode ser compreendida só como uma teoria, só como uma história, como a gente lê um livro até de romance e diz, nossa, que livro bonito, e a gente fica encantado com o conteúdo teórico. A palavra de Deus tem que provocar conversão, mudança de vida, um trabalho interno, porque trabalhando internamente vai provocar externamente também uma mudança. Já ganhou indulgência plenária. Obrigado, Déia Santa. Primeiro aspecto, então, a escuta para a conversão de vida. Mas a conversão de vida, ela provoca uma configuração com Jesus Cristo. Quando a gente está na crisma, a gente vai escutar o bispo dizer para os crismandos, vocês serão configurados com Cristo. Tomar a mesma figura de Cristo Jesus. E não é uma figura aparente, porque Jesus é mais bonito do que nós todos juntos. É uma figura interna, é uma figura de postura. A minha vida tem que ser agora uma mudança de vida e eu tenho que atuar como Jesus atuou. Eu tenho que ser como Jesus foi.
A velha musiquinha de Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Enfim, os meus passos, eles têm que ser reflexo de Cristo. Isto é configurar-se com Cristo. E esta configuração se dá em 2 momentos. O primeiro, a aceitação do Cristo total. Eu tenho que aceitar Cristo por inteiro. Na maioria das vezes a gente quer só o Cristo ressuscitado, né? Só o bem bom de Jesus, as parábolas, os milagres, enfim, tudo que Jesus fez de bom. Quando chega no Jesus crucificado, a nossa fé começa a ficar inconstante, seja pela perda de um filho, seja por um problema no trabalho, seja por uma inimizade, seja até mesmo por algo que eu passo com os meus próprios pecados, enfim, cada um vai ter a sua cruz. E quando enfrenta a cruz, e quando a cruz diz, olha, cheguei, a gente normalmente não quer. O mundo moderno não quer escutar sobre renúncia, sobre tomar a sua cruz, sobre seguir Jesus. O mundo moderno quer prazer momentâneo, atitudes imediatas, consequências lucrativas. É isso que o mundo deseja. E assim, os cristãos, eles devem manifestar este tomar a sua cruz de cada dia, numa vida de fraternidade. E esta vida de fraternidade faz com que a gente se volte para os sacramentos que nós recebemos. Nós somos batizados, nos tornamos filhos de Deus e, como consequência, nos tornamos irmãos. Como eu posso ver meu irmão como um concorrente? Como eu posso ver o meu irmão como um coitadinho? Um grande desvio para os fiéis cristãos é entender que os pobres são os coitadinhos. A gente tem que ajudar porque eles são os coitadinhos. Ai, que pena. A gente ajuda por dó, por pena. A gente tem que ajudar porque eles são nossos irmãos. E como eu tenho dignidade e tenho o necessário em minha casa, eles têm que ter também. Aí é que entra tudo o que a gente chama de ação social na vida da igreja, ou doutrina social da igreja. Ah, isso é teologia da libertação. Não, teologia da libertação não é ideologia. Teologia da libertação não é marxismo. Teologia da libertação é Cristo que nos liberta das nossas amarras e, como pecadores, nós nos convertemos e conseguimos olhar o outro em suas necessidades e ajudar o outro porque ele é nosso irmão. De verdade, quando eu me aproprio do Evangelho ou instrumentalizo o Evangelho para fins ideológicos, de partidos, de A, de B, de isso, de aquilo, aí de fato eu estou fazendo mais marxismo do que mesmo teologia. Porque a teologia, em princípio, a igreja sempre pregou isso. Desde o início a igreja cuidou dos pobres, cuidou dos que necessitam. Desde o início a igreja foi atrás dos doentes. Desde o início a igreja foi atrás das crianças sem pai, sem mãe. Enfim, todo um trabalho em que eu tenho que ver o outro. O princípio é esse, ver o outro como meu irmão. E vendo como meu irmão, eu vou procurar o melhor para o outro, porque eu quero o melhor para mim também. É assim o gênero humano. A palavra de Deus nos leva, já falei do batismo e já falei também da crisma, a esta configuração com Jesus Cristo. Uma vez escutando o próprio Senhor da vida, Ele nos convida ao banquete. Ele nos convida a uma configuração ainda mais intensa. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Vocês entram numa fila da comunhão e o padre diz, o corpo de Cristo. E vocês respondem, amém. Significa, eu creio, eu acredito, é Jesus. E na hora em que você comunga Jesus, você se configura tanto com Jesus, que você não domina Jesus. É Jesus que se apropria de você. É como se você fosse eucaristizado. Significa que agora você se torna Cristo. Cristo para os outros. Sinal da presença do Senhor para os outros. Corpo de Cristo para os irmãos. Isto é a Eucaristia. E a Eucaristia é fundamentada na própria palavra de Jesus. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue.
Ele não disse isso representa meu corpo, simboliza meu corpo, é uma aparência do meu corpo. Não, é o meu corpo, é o meu sangue. Uns detalhes tão pequenos que os padres têm na missa, e vocês também, quando vocês purificam, é juntar os fragmentos, não é? Quem está lá, por nem nota. Como que a gente tem o cuidado, porque em cada fragmento está Jesus todo, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E que força tem para eu acertar isso, ou para eu justificar isso? A força da palavra de Jesus. É o meu corpo, é o meu sangue. Uma vez então, conhecendo Jesus, nós vamos ter um encontro pessoal com Jesus. Este encontro pessoal, eu quero puxar um outro texto bíblico. O primeiro é o conhecimento. Jesus entrou na sinagoga e disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me mandou evangelizar, proclamar um ano da graça do Senhor. O encontro com Cristo, nós temos como modelo 2 apóstolos, André e João. André, irmão de Simão Pedro, e João, irmão de Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. Eles dois, André e João, eram discípulos de João Batista. Alguns pensavam que João Batista era o Messias, a ponto de até perguntarem a João Batista. E ele respondeu: não, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. É o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Por isso, o que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Maria disse para Deus: eis aqui a escrava. João Batista vai dizer: eu não sou digno nem de ser escravo, porque era o escravo quem desamarrava a correia das sandálias do seu Senhor. E Jesus vai canonizar nosso João Batista. Dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Mas o meu Messi, lá do Vicariato Norte, se cumprir a minha palavra, é maior do que João. Olha que coisa boa, não é? Nós podemos nos colocar ainda acima de João. E esses 2 discípulos estavam atentos a Jesus. E João Batista indicou e diz: segui, ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E aí vem esse evangelho. No dia seguinte, João lá estava novamente com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo as suas palavras, os discípulos o deixaram e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se para trás e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde habitas? Jesus disse-lhes: vinde e vede. Foram, viram onde Jesus habitava e ficaram com ele todo aquele dia. A partir daí, não deixaram mais Jesus. A palavra de Deus nos é indicada como um aviso, mas é no encontro com Jesus Cristo que nós vamos ter uma caminhada e não deixá-lo nunca mais. O evangelho de hoje: permanecei no meu amor. É assim que a palavra de Deus nasce, que a palavra de Deus nos é dada. Ela cresce naquele que a escuta de verdade, igualmente naquele que a celebra de verdade. Vocês, em alguns momentos, na falta do padre, serão chamados a fazer uma celebração da palavra, a estarem à frente da comunidade. Não podem consagrar, não podem rezar missa, mas podem fazer uma celebração da palavra. Devem se preparar, estar sempre preparados. O ministro é aquele que se antecipa, ele não espera a coisa chegar para pegar de surpresa. Então, a cada domingo estejam preparados como se vocês fossem fazer uma celebração da palavra. Ai, Dom Marconi, eu não sei pregar. Pega o folheto do Povo de Deus, lá tem a palavra do pastor, a palavra de Dom Paulo, todo domingo. Você se baseia ali.
para dar uma palavra para a comunidade que está reunida, esperando para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela é escutada, a palavra de Deus é também estudada. Lembrem-se do eunuco que descia na sua carruagem e Deus disse para Filipe: aproxima-te do eunuco. Era um eunuco da África e na sua caminhada, Filipe se aproxima dele e o eunuco pergunta: ei, esse cara aqui está falando dele ou é outra pessoa? E Filipe então sobe na carruagem e começa a explicar as Escrituras. A conversão do eunuco vem pela explicação da palavra. E uma vez explicada a palavra, o eunuco viu a água e disse: o que me impede de eu ser batizado? Olha, o sacramento vem depois. O sacramento vem quando eu tenho consciência da palavra, quando eu aprendi com a palavra. Hoje, filhos amados, nós somos chamados a anunciar o Evangelho. E este anúncio do Evangelho, os apóstolos nos deixaram o caminho, nos deixaram o modelo. Primeiro começaram a pregar o Evangelho em Jerusalém e na Judéia. Mas a própria perseguição dos cristãos fez com que os apóstolos se dispersassem e fossem pregar o Evangelho em outras partes. Assim foram para o norte da África, foram também para a Síria, foram para toda a região chamada Ásia Menor, que hoje vocês conhecem como Turquia, chegaram à Grécia, da Grécia à Itália e da Itália a toda a Europa. E o Evangelho se fez presente. Devemos muito ao nosso amado Paulo, Saulo de Tarso, aquele que uma vez perseguia, agora se tornou um verdadeiro arauto, um verdadeiro anunciador da palavra de Deus. Esta missão hoje é dada a nós, sucessores dos apóstolos, aos padres que são nossos colaboradores e a vocês que são os colaboradores dos padres em cada comunidade. É assim que a liderança da missão se faz, uma liderança de anúncio. E aqui entra o terceiro texto bíblico que está em Mateus 28:18. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei todos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Os aspectos que Jesus deixa da nossa missão: ir, estar a caminho, não ficar isolado, não se fechar, não se acomodar na sua fé. Hoje a gente tem muito cristão e muito católico acomodado, que podia ajudar mais, mas não, ele não quer se comprometer com a comunidade. Pregai o Evangelho. Para você pregar, você tem que conhecer. Pregai o Evangelho a todos. A gente não é de um clãzinho, é para todo mundo, até para aqueles que não querem seguir Jesus. E o anúncio do Evangelho toca nos corações daqueles que estão abertos à palavra de Deus. Assim, o anúncio do Evangelho forma discípulos, e os discípulos se tornam igualmente novos anunciadores do mesmo Evangelho do Senhor. Este anúncio, podemos dizer, como que ele é suscitado em nós? A nossa missão de evangelizar significa educar na fé. E o Papa Francisco, logo que começou o seu pontificado, ele nos pediu, com um documento chamado Evangelho Gaudium, ele nos pediu para anunciar o Evangelho, primeiramente àqueles que são nossos, então aos que estão na igreja. Depois, anunciar o Evangelho àqueles que são nossos e que não vêm mais à igreja, ir atrás dos cristãos acomodados. E, em terceiro lugar, anunciar o Evangelho até aqueles que não são nossos. O ministro extraordinário, e se vocês prestarem atenção nas visitas que vocês fazem, vocês atingem os três. Vocês chegam numa casa e atingem aquele doente que não pode vir mais à igreja, mas sempre vinha. Vocês atingem, às vezes, os filhos, nora, cunhado, os agregados, como a gente diz, não é?
Que são católicos, mas que nem pisam mais na igreja. E vocês atingem até também alguns dentro daquela casa que nem cristãos são, ou que não têm uma convicção de fé. Parte tudo daí. Por que é que eu sou católico? Como é que eu sou católico? Todo o sentido da minha pertença. A quem eu pertenço? Qual é a minha identidade? Qual é a minha essência de católico? Não é à toa que a gente também não vai conseguir tudo de uma vez. Jesus mesmo disse aos apóstolos: se vocês pregarem e não escutarem vocês, batam a poeira dos pés, vão para outra cidade, vão anunciar o evangelho em outro canto. Para que a gente também não desanime, porque senão num primeiro momento já não deu certo e a gente já desanima da missão. Jesus manda sempre 2 a 2, para que um anime o outro, para que um cresça com o outro. Tudo começa, portanto, desta busca. A quem procurais? Foi a pergunta de Jesus para André e para João. E eles encontraram Jesus onde moras. Esse onde moras é muito mais do que um espaço. Onde Jesus está? Sabemos que a nossa morada é nossa intimidade. Então, qual é a intimidade que nós temos com o nosso Senhor? Jesus sempre nos convida: vinde e vede. E este convite de Jesus produz a conversão, produz a partilha, leva à missão, transforma a sociedade. Nessa transformação, nós vamos encontrar o que nós chamamos um novo Kairos, um momento de graça. Como vamos partilhar o que nós não temos? Ou como partilhar se eu só tenho pelas metades? O ministro extraordinário deve lutar constantemente por uma formação contínua, leitura, intimidade com a palavra de Deus, oração, documentos da igreja, para que vocês tenham base. Hoje a gente encontra católicos com 100% de disponibilidade e às vezes muito pouco por cento de conhecimento, de profundidade da própria fé. Me recordo que quando o encontro de casais começou a ser muito forte em Brasília, a dificuldade que a gente tinha era justamente depois do encontro, o pós-encontro, como a gente fala dos círculos, né? E o grupo de 5, enfim. Por quê? Eles saíam encantados do encontro. Assim são esses encontros de 3 dias, né? Saem encantados com o encontro. Deixa de fumar, deixa de beber, né? Ama a família. Nossa, Jesus tocou e mudou mesmo. Aí depois, nos primeiros encontros com os casais, vêm as perguntas, vêm as dúvidas. Como se faz um papa? Não sei. Qual é a diferença de Nossa Senhora Aparecida para Nossa Senhora de Fátima? Um é branca, outro é preta. Aí você começa a apertar. Isso são perguntas bem simples, bem simples. E quando vierem as mais complicadas, quem é o Espírito Santo? Como é que se dá a transubstanciação? Como é que é a Trindade? 3 pessoas, um só Deus, os 3 num, então são 3 deuses? Não, isso é triteísmo. É um só Deus? É. Uma só pessoa? Não, 3 pessoas. Ah, então tem uma subordinação? O Pai é o maior, o Filho é o do meio, o Espírito é o terceiro, então um é maior que o outro? Não, os 3 são Deus, na mesma postura, na mesma intensidade, na mesma divindade e no mesmo amor. Como entender isso? Nossa mente não consegue. Agostinho ficava tentando compreender isso, quando um pequenininho pegou lá a água do mar e tacou dentro de um buraquinho. E ele disse: menino, o que você está fazendo? Eu vou botar todo o mar dentro desse buraquinho. Você não vê que é impossível? É mais fácil do que você compreender a Santíssima Trindade. E o menino sumiu, era Jesus, falando com o próprio Agostinho. Então, às vezes, a gente quer dominar Deus,
A gente quer com a nossa razão responder a tudo. Não. O mistério de Deus é mais profundo do que nós mesmos. E essa semana eu fiquei muito feliz. Eu não cheguei nem a ver, mas me contaram. Saiu no jornal um outro buraco negro que acharam por aí, né? Vamos pegar um supersônico e ir lá conhecer esse buraco negro, né? E desse buraco negro saíam 3 luzes e as 3 se juntavam numa só. Uma pessoa me ligou e disse: olha, Dom Marconi, acharam a Santíssima Trindade. O mistério da própria natureza nos envolve. Nós é que nos acostumamos numa simploriedade de não vermos a grandeza de Deus nas coisas simples. Uma flor que desabrocha, um filho, um corpo humano todo engendrado, e a gente que desengendra todo com os botox da vida, né? É tudo certinho, tudo bem acomodado, para Jesus dizer assim: olha, eu te quero um velhinho bem bonitinho, eu preparei até as ruguinhas para você. Não, mas eu tenho que tirar, não é? Então a gente vai vendo que a própria natureza nos responde da essência de Deus, da presença de Deus, deste ser superior que os ateus assim chamam, uma força maior que nós ainda não dominamos, ou um milagre, ou um câncer que já estava em último grau, e que de repente o médico diz: a ciência não chegou até aí, mas para não admitir que é um dedo de Deus, ou que é um milagre. Então os aspectos da nossa vida de hoje nos levam a nos conformar como se tudo fosse comum, como se tudo fosse muito natural. Certa feita um monge, muito amigo meu, já faleceu, Dom Abade Basílio, era um carioca muito santo. E como eu gostava muito dele, eu dava aula no seminário desde 86, 87. Então, toda a primeira aula minha, eu pedia para Dom Abade Basílio vir, que ele era craque na minha matéria lá, que era liturgia no seminário. Ele fazia uma exposição do que foi o Concílio Vaticano II, porque ele participou do concílio. Então, eu o chamava para isso, para ter uma base e dizer para os meninos: olha, aqui alguém que, não estamos falando de livro ou do que a gente lê, estamos falando de alguém que estava lá, participou, enfim. E certa feita o Dom Abade chegou para dar aula, e logo quando eu fui encontrá-lo, ele disse: Marconi, cara, próprio do carioca, né? Hoje Deus fez um milagre em minha vida. E eu, já vendo a santidade daquele homem, perguntei: o que foi, Dom Abade? Já pensando numa coisa grandiosa, né? Fui ao dentista e ela tirou minha dor. Eu falei: mas isso é muito comum, né? Um dentista tirar a dor de quem está com o dente aí atrapalhado. É o nosso normal. A gente não vê o dedo de Deus no dia a dia. A gente não vê um anjo de Deus num dentista, num infectologista, enfim, nesses tempos de Covid. A gente acha que tudo é muito normal. Aliás, o outro tem até a obrigação, porque ele estudou para isso, para tirar a minha dor, né? Enquanto a gente buscar as coisas extraordinárias, nós não veremos os milagres nas coisas ordinárias. E Santa Teresa dizia isso: buscai o Deus dos milagres, e vocês encontrarão os milagres de Deus. Quando a gente tem Deus, quando a gente tem o conhecimento de Deus, vem a consequência desta amizade com Deus. Tudo em nossa vida, até o acordar hoje, já é um milagre. E por que não fomos nós a sermos levados pelo Covid? Foram outros, talvez até gente bem perto da gente, talvez até um familiar. Por que Deus me deixou? Por que Ele permitiu que eu até superasse o Covid-19? Alguma coisa Ele tem para mim. E este milagre de Deus pede de mim o Deus dos milagres da minha vida. Como a gente tem muito pouca fé, então Deus até se aproveita dos milagres para ver, vamos ver se agora crê. É a chamada a fé de Tomé. E esta fé, ela é alicerçada, aprofundada, amadurecida pela escuta da palavra. A chave, o centro de toda a história
e de toda a vida é Jesus Cristo. Nunca esqueçam disso. Eu não quero meus ministros, agora ministros de Dom Paulo, não é? Eu não quero os ministros de Dom Paulo com uma mentalidade que a fé, a igreja, o ministério é só mais uma coisa na minha vida. Aí está a grande diferença de escutar a palavra de Deus com a alma, com o coração. A gente corre esse risco. Eu tenho milhões de coisas. Eu tenho conta para pagar, eu tenho menino, eu tenho esposa, eu tenho trabalho, a gente tem milhões de coisas. E tem também a fé. Então vamos quebrar um galho, final de semana a gente dá um espacinho para a fé, vai lá, faz alguma coisa na igreja, ajuda um pouquinho. Não, é uma mentalidade errada essa. Por mais que vocês já tenham dado um passo de colocar a fé na vida de vocês. É o contrário. Eu tenho Jesus Cristo e Ele ilumina todo o resto, até minhas contas para pagar, até minhas dificuldades em casa, até os inimigos que eu tenho. Tudo eu tenho que ver à luz de Cristo. Senão Jesus se torna um objeto para mim, não se torna meu Deus. E quantas vezes Ele se torna um objeto de necessidades? Quando eu preciso, eu vou lá e busco. Quando eu estou no aperto, eu vou lá e peço. Aí é tanta novena, trezena, quarentena, tudo que é ena a gente faz para ganhar aquela graça. E ainda é capaz de dizer, pô Jesus, até ministro extraordinário eu sou. E acontecer isso comigo? E os outros que estão aí a gente já passa para o outro pecado, né, que é a falta de caridade. Os ladrões aí fora, e aí começa a intitular todo mundo que está lá fora, que nem pisa em igreja, que é pior do que eu, e como se eu tivesse um merecimento. Muito cuidado para não botar Deus na parede, viu? A gente não tem esse direito. E a gente deve se lembrar daquele publicano. Enquanto o fariseu dizia, eu pago meu dízimo, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou esmola para os pobres, eu isso, eu aquilo. O publicano batia no coração e dizia, perdão Senhor, eu sou um pecador. E o próprio Jesus nos diz, quando vocês deixarem de ser ministro, vocês devem dizer, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Fizemos o que devia ser feito. A gente se coloca a serviço de Deus e é Deus quem nos serve. Não somos nós que quebramos o galho de Deus. É Deus que me dá a oportunidade do ministério para que eu me santifique. Vocês não são ministros porque são mais santos e mais sabidos que os outros. Vocês foram escolhidos ministros para se santificarem cada vez mais e serem discípulos missionários de Jesus para os outros. Mas, confesso também a vocês, é um processo. Não é uma coisa da noite para o dia, é o outro extremo. Se de um lado eu quero um Deus que satisfaça as minhas necessidades, de um outro lado, quando eu descubro as minhas fraquezas, eu quero resolver tudo da noite para o dia. Amanhã eu já quero estar convertido totalmente. E eu caio de novo, e caio de novo. E digo, oh, Jesus, eu queria tanto, pensei que eu, sendo ministro, nunca mais ia cair. Aí é que cai, não é? E nas quedas a gente se entristece. Mas eu vim para os pobres, eu vim para os pecadores. Os santos já estão na casa do meu Pai. Eu vim para os que necessitam, não para os que têm saúde. E somos nós os primeiros a necessitar de Jesus. É um progresso de fé, é uma caminhada de fé. Paulo vai dizer, é uma corrida de fé. E no final ele vai dizer, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Porque às vezes um está na minha frente, outros estão lá atrás de mim. E não é que eu vou me colocar sendo melhor que os outros, mas às vezes eu tenho alguém lá em casa que não teve a oportunidade que eu tive, de escutar, de formar, de trabalhar na igreja, de estar dentro, de escutar o evangelho todo domingo, para isso ir transformando o coração. É a palavra de Deus quem nos converte, é a palavra de Deus quem transforma a nossa vida. E de etapa em etapa, eu vou então assumindo a minha vida cristã mais autêntica. Onde nós vamos chegar com a escuta da palavra?
Escutando a palavra, eu tenho que ser coerente com a palavra. E nesta coerência de vida, eu não vivo uma vida de mentiras. O nosso mundo hoje é um mundo de mentiras. Por isso não quer Cristo, porque Cristo é a verdade. O nosso mundo hoje é um mundo paralisado no egoísmo, no individualismo, no consumismo. Por isso o mundo não é caminho. O mundo se torna buraco, se torna escuridão, depressão e todo tipo de auto-reconhecimento negativo de si mesmo. O mundo perde a vida, porque acha que a vida está nas coisas. Não, a vida está em Cristo Jesus, e é Ele quem dá sentido à nossa vida. E nós só vamos conhecer, aprofundar e vivenciar esta palavra quando nós nos dedicarmos a ouvir a palavra. Uma vez ouvindo, somos formados. E uma vez formados, nos tornamos discípulos e vamos em missão. 3 palavrinhas que eu quero trabalhar com vocês agora, diante da palavra de Deus. A primeira, o primeiro aspecto que eu tenho com a palavra de Deus é de rezar. A gente pega a Bíblia, a gente vai rezar. Então, a palavra de Deus, ela nos é dada para que a gente entre em oração. É o primeiro contato com a palavra. Vocês vêm para a igreja para escutar a palavra de Deus. Quantas vezes, quando o padre puxa outro assunto na homilia, as pessoas saem chateadas da missa? Eu vim para escutar a palavra de Deus, o padre falou de tudo lá, menos da palavra de Deus. Não é? Vocês mesmos cobram quando o padre não faz a sua missão de anunciar a palavra de Deus. E esse anúncio da palavra é tão sério, é tão comprometedor, que o padre, na homilia, ele não pode usar um eu acho, eu penso, não. Ali ele é Cristo. Ele tem que dizer o que Cristo acha, o que Cristo deixou, o que a igreja ensina. Ele pode ter até uma convicção pessoal de alguma coisa, mas na hora de pregar, a homilia é uma continuidade da palavra, porque é uma exemplificação no dia a dia da palavra eterna de Deus, uma palavra escrita há 2000 anos. E se você pega Paulo hoje, você diz, parece que foi para hoje. E se você pega o Evangelho hoje, você diz, nossa, Jesus já escreveu isso aqui, ou mandou escrever pensando na gente. É o que a gente está passando hoje. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é sempre presente. Primeiro aspecto, então, o aspecto de rezar a palavra de Deus. Já leram a Bíblia toda? Podem rir, eu deixo. Já leram o Novo Testamento todo? Já começa a aparecer os santos, né? Já leram pelo menos um Evangelho todo? Que coisa boa! Assim a gente vai vendo qual é o meu nível para com a palavra de Deus. Porque o povo é muito engraçado. Eles inventam o que não existe e não falam o que de fato existe. Como está escrito, faz a tua parte e eu te ajudarei. Gente, eu já li a Bíblia toda, já cacei esse versículo e nunca achei. Nunca achei. Existem versículos paralelos. Deus te ajudará no esforço como pai, como mãe. Se você é um bom filho, chegará à velhice, cuide dos seus pais, mesmo que ele fique senil. Enfim, coisas assim. Agora, faz a tua parte e eu te ajudarei. Nunca encontrei. Um outro aspecto é querer rezar a Bíblia, rezar a palavra de Deus naquilo que me interessa. Tem gente que faz da palavra de Deus uma loteria. Já viram esses? Vê o que Deus está me dizendo hoje. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres.
Depois vem e segue-me. Não, acho que Deus dormiu aqui. É aquele que quer conformar a palavra de Deus à sua vida. Ou seja, eu quero que a palavra de Deus seja minha. Então eu só concordo com a palavra de Deus naquilo que a palavra de Deus encaixa comigo. Quando a palavra de Deus é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, rezai pelos que vos caluniam. Isso aí não, parece que é um gênero literário que Jesus usou para exemplificar alguma coisa para os apóstolos. Não, é palavra de Deus sim. E a palavra de Deus, o Novo Testamento, é muito mais exigente do que o Antigo Testamento. Vocês às vezes dizem: eu não compreendo o Antigo Testamento, não gosto do Antigo Testamento, porque é complicado, tem umas coisas lá difíceis. Até concordo com vocês, porque vai de cada época quando aquele livro foi escrito. Mas, se no Antigo Testamento se dizia claro, olho por olho, dente por dente, a lei do talião. E se o teu irmão te dá um tapa, você pode dar outro nele. Se o teu irmão te rouba a túnica, você pode roubar o manto dele. Jesus vem e diz: amai os vossos inimigos. Porque antes a lei dizia: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Então você podia odiar o próximo. Por isso que você podia apedrejar uma adúltera, porque era minha inimiga. E assim a gente pode até matar. Olha o que dizia a lei do Antigo Testamento. E o próprio Jesus vem e diz: se teu irmão te pede a túnica, dá o manto também. Se ele pede para você andar 100 metros, anda 200 com ele. Jesus sempre está a nos pedir mais, a amar até os inimigos, a abrir mão de nós mesmos, a dar a vida. Por isso, filhos amados, não tem outra doutrina no mundo que se iguale ao cristianismo. Tem doutrinas muito boas. Um budismo, você se equilibra. Um shintoísmo, um hinduísmo, todos esses aspectos de domínio da mente, de aperfeiçoar-se cada vez mais, de deixar algumas coisas fazer outras. Mas qual é a diferença do cristianismo? O cristianismo é uma pessoa. Tudo o que ele nos pede, ele fez por nós. Ele amou os inimigos, ele perdoou, ele deu tudo, ele abriu mão de tudo, ele deu a vida. Então Jesus não criou uma teoria para a gente seguir. A palavra de Deus não é teoria. A palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada cortante de 2 gumes, vai até a medula, diz o livro do profeta Isaías. A palavra de Deus transforma a gente. E assim, cada domingo, vocês escutam a palavra de Deus e se deixam tocar por ela, e às vezes não. Eu já tive tanta experiência de homilias, sabe quando o bispo fica inchado, todo cheio mesmo? Eu digo: hoje eu sapequei. As homilias tão preparadas, citei Bento, citei João Paulo II, citei vários santos. E chega a senhorinha na sacristia e diz: como o senhor fala bonito, mas eu não entendi nada. Vai minha teologia toda por água abaixo. E quantas missas eu cheguei em cima da hora, não tive como preparar, e disse: Jesus, me ajuda. Eu não quero enrolar o povo. E quando eu chego na sacristia, chega uma senhora chorando e diz: hoje o Senhor salvou a minha vida. Hoje a sua homilia foi para mim. É isto a palavra de Deus, não é minha. Louvado seja Deus. O Espírito Santo sapecou, então. A palavra de Deus, ela vai trabalhando na gente. E quando entra, que a gente diz: aí eu encontrei sentido. É porque aí eu encontrei vida. A palavra se torna vida na minha vida. E aí a minha oração não é obrigação. Ai, tem que rezar. A minha oração não é só desespero. Meu Deus, me ajuda. A minha oração se torna colóquio diário com o nosso Senhor.
Quando a gente ama, a gente não gosta de estar com a pessoa amada? Não é assim? A gente se cansa da pessoa amada? Você já virou para sua mulher ou para o seu marido e disse: olha, fica uma semana na casa da sua mãe que eu cansei, depois eu vou lá e te busco de novo? Você fala demais. Olha, ninguém se confessa aqui não, viu, por favor. A gente, quando ama, quer estar o tempo inteiro. Eu me recordo quando eu era menino ainda em casa, que bem cedo eu fui para o seminário, mas eu já via minhas irmãs com os namoricos. Naquela época, o namoro era em casa e com pai e mãe junto, e a coisa mesmo, né? A coisa evoluiu muito rapidamente para o que a gente tem hoje. E eles ficavam lá, depois ia embora, e ainda minha irmã pegava o telefone, mais 1 hora no telefone, para desespero do meu pai, que naquela época o telefone era caro, que era uma coisa, né? Só despesa. E eu ficava a me perguntar, o que tanto conversam? Não se cansa, quer falar tudo, quer contar tudo, quer perguntar tudo, quer ouvir a opinião do outro em tudo. Assim, eu me delicio com as palavras de quem eu amo. Deveria ser assim com a palavra de Deus. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Por ti eu desejo. Quando verei a tua face? Enamorar-se da palavra de Deus, de tal forma que a palavra de Deus vire, entre aspas, um vício na minha vida. Eu não consigo viver mais sem ela. Todos os dias eu tenho que ter a palavra de Deus. E hoje nós temos tantos aspectos, até aplicativos, né, de canção nova, de liturgia diária, enfim, que a gente pode ter o evangelho do dia, já no celular. Utilize seu celular para as coisas boas. Perca tempo com ele nas coisas boas, e não nos TikTok que vem com tantas provocações aí. É preciso que a gente também saiba usar das redes sociais para o bem, e para anunciar, para evangelizar. Que coisa boa, que coisa boa. Nos Estados Unidos, na década de 60, quando o cinema estava no auge, então os grandes patrocinadores, sobretudo Coca-Cola, e enfim, e uma marca própria lá de pipoca, naquela época tinha que mudar o rolo, né? O filme não dava conta para ser todo um rolo só, então tinha que trocar. E na hora de trocar o rolo, eles colocavam uma propaganda. Beba Coca-Cola, coma pipoca. Beba Coca-Cola, coma pipoca. Por isso que até hoje, todo mundo vai para o cinema e pega pipoca e pega Coca-Cola. Uma verdadeira lavagem, né? Mas a propaganda é tudo. Se lá naquela década se usava já a tela do cinema, que era o tchan da época, porque hoje a gente não pode usar a tela de um celular para mandar uma mensagem? Não se canse, não desista. Todo dia mande uma mensagem. Mande uma mensagem para seus filhos, para seus netos, para seus amigos. Deixe eles te chamar de igrejeiro, do que for. Tome como elogio. Ah, meu filho nunca responde, não tem problema, ele vê. Ele vê, e uma hora a palavra toca. Vocês vão evangelizando assim, aproveitando dos meios que nós temos hoje, para atingirmos os areópagos de hoje. Paulo foi muito esperto. Ele disse, eu vou direto para Atenas. Lá é o centro, do centro se difunde tudo, então eu vou para Atenas. E foi para o Areópago, em Atenas, pregar o evangelho. Quais são nossos areópagos hoje? Quando eu era padre mais novo, eu era mais tupetudo, e naquela época eu já descobri, os areópagos hoje são os shoppings. Então nós temos que ter uma pastoral do shopping. No shopping você tem família, tem criança, tem jovem, tem namorado, no shopping você tem tudo ali. E nós ainda não pregamos o evangelho nos areópagos que nós temos hoje. Eu tentei no Parque Shopping, consegui lá até uma missa uma vez por mês, depois foi minguando, ficou só Natal, ficou só Páscoa, e depois me proibiram e acabou, não tive mais. Mas esse aqui, na Asa Sul, como é, meu Deus, Fast Mall, né? Todo ano ainda tem missa lá. Que desde aquela época, dos idos de 91, 92, eu coloquei uma missa lá. Né? Já tem tantos anos isso, e todo ano o pessoal de lá pede uma missa. E até os
nesse tempo de Covid, os comerciantes, dom bens meu comércio, que a coisa está feia, não é? Tanta gente, infelizmente, teve que fechar o seu comércio. Qual é o meu areópago hoje? É o celular do meu filho, é o celular da minha nora, do meu genro, é o celular dos meus amigos. Eles sabem que eu sou católico, eles sabem até que eu sou ministro da Eucaristia. Até no ambiente de trabalho não me fazem certas propostas porque sabem que eu vou dizer não. Que bom, essa é a nossa cruz de cada dia. Saber que o outro já freia porque sabe que eu não vou ser conivente com o que ele está vindo me propor. E por que isso? Porque ele é igrejeiro. Vive lá na Barra do Padre. Vive na igreja. Não tomem isso como ofensa. Tomem como elogio. Alegrai-vos, exultai, quando abrirem mão de vocês por causa do meu nome. Isso é o evangelho vivo. E é isso que a gente enfrenta todo dia. E do mesmo jeito que às vezes a gente enfrenta uma rejeição simplesmente por ser cristão, né? Ninguém fala da cristofobia, né? Só fala de outras fobias. Mas a perseguição aos cristãos, ninguém fala. E a perseguição não é só aqueles lá com o Estado Islâmico, não, no dia a dia. E você chega para um professor do filho seu e diz, olha, eu não concordo com isso aqui. Não, o senhor é homofóbico. Eu estou procurando o bem para o meu filho e eu ainda sou condenado. Então agora eu é que tenho que me ajustar? E a ditadura das minorias virou agora o certo? E a conduta moral dos certos virou o errado? É o mundo que nós estamos hoje. Então como é que eu atinjo? Pelo areópago dos celulares. Manda todo dia, não se canse. Mande todo dia, todo dia. Ele vai olhar e vai dizer, ai, meu pai todo dia manda isso aqui. De repente ele vai, ai, meu pai todo dia manda isso aqui. Daqui um dia ele veio e diz, até que tem sentido. De onde papai tirou isso? A palavra de Deus, ela é assim. Ela começa a incomodar. Mas é um incômodo bom, que vai trabalhando a pessoa por dentro. Às vezes nem mostra, mas tem um orgulho porque meu pai me manda todo dia. Trabalhar com os instrumentos que Deus nos dá hoje, com as oportunidades que Deus nos dá hoje. O primeiro contato com a palavra de Deus é, portanto, a oração. A palavra de Deus é para rezar. Nela nós buscamos respostas. Nela também nós buscamos paz. A palavra de Deus manifesta o tanto que a gente crê nele. Na oração, o primeiro passo, mais que falar, é ouvir. Ouve, Israel. Então eu vou ouvir o que Deus tem a me dizer. É o que nós chamamos hoje leitura orante. É uma leitura que se torna oração. Tem muita gente que lê a palavra de Deus para instrumentalizá-la. Jesus pegou no chicote e espantou os comerciantes, os vendilhões do templo. Então nós podemos pegar em armas e espantar quem para nós é um vendilhão e um ladrão. Isso é instrumentalizar a palavra de Deus. Todo o aspecto de Jesus que, segundo o seu costume, olha o que diz o Evangelho, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga e tomou a palavra de Deus. É você vir à missa para escutar a palavra de Deus. A gente vem todo domingo escutar o que o Senhor nos diz. Acostumar-se com a palavra. Rezar com gosto. Fazer da palavra de Deus o primeiro instrumento de oração. A minha base é a palavra de Deus. Mas a escuta também suscita uma resposta. Quando a gente escuta alguma coisa, a gente logo se manifesta. Sobretudo quando essa escuta provoca uma inquietação. Essa resposta à palavra de Deus se torna gratidão, porque quando eu rezo, eu me encontro em paz. Este encontro pessoal com Jesus se torna um diálogo. Abre nossos ouvidos.
escutamos o que ele tem a nos dizer, abre nossos olhos, e a gente até diz, meu Deus, até agora eu estava errado, mas agora eu vou tentar melhorar. Abre nosso coração para aceitar esta palavra como definitiva na minha vida. Abre o nosso ânimo para a gente levar a palavra de Deus aos outros. Então façam este esforço. Eu aprendi o amor à palavra de Deus, não foi no seminário. Eu levantava de madrugada para ir ao banheiro, eu via meu pai ajoelhado com a Bíblia na mão. E foi aquela oração que me fez padre. Tenho certeza disso. É a oração, é o testemunho, é a intimidade com a palavra de Deus que nos dá um futuro promissor. Um futuro de graça e de santidade, não é de dinheiro, de poder e de títulos. É todo o inverso do que a palavra do mundo diz. A palavra de Deus diz, doe. A palavra do mundo diz, leve vantagem. O que você está ganhando com isso? Se não ganha nada, dispensa. A palavra de Deus diz, olha o teu irmão. A palavra do mundo diz, olha o que ele pode te dar. Ele é só um objeto, um instrumento para te dar mais. E aí todo o disparate de empregador, de empregado, de tudo o que a gente vê, de distinção de classes, de todo tipo de discriminação, inclusive cristã. Primeiro aspecto da palavra de Deus, oração. Então, meu primeiro mandamento para vocês, se ainda não começaram, comecem hoje. Hoje, antes de dormir, lê um trechinho da palavra de Deus. Se comprometa a ler um evangelho por inteiro, sem parar. Como que eu faço, Dom? Tem um exercício muito prático, mas exigente. Primeiro, coloque a Bíblia no seu criadinho ali, do lado da sua cama. Ela tem que estar ali. Não é na sala para todo mundo dizer, oh, que Bíblia bonita. Não. A Bíblia não é para ser vista, ela é para ser lida. Coloca a palavra de Deus ali. Todo dia, quando você levantar, você abrir o olho, que disser, vinde Espírito Santo, obrigado, Senhor, por mais um dia. Antes de levantar da cama, pega a palavra de Deus. E aquele trecho que você se comprometeu a ler, uma carta de Paulo, Apocalipse, Atos dos Apóstolos, um evangelho, enfim, você pega um primeiro capítulo e leia só 3 versículos. 3 versículos só. Não leia mais não. Tem dia que você vai querer ler o capítulo inteiro, curiosidade, acelerar, ler logo, dar fim. Não, não é para isso a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser meditada. Então você leia 3 versículos e fecha a palavra de Deus. Isso vai dar 1 minuto e meio, 2. Os outros 3 minutos, você diga, o que Deus está me pedindo com essa palavra aqui hoje? O que Deus está me pedindo? Depois levante, vá tomar seu banho, vá para o seu trabalho, enfim. Se conseguir durante o dia, tente lembrar o que você leu de manhã. Se não conseguir também, Deus não vai te cobrar. Quando chegar de noite, na hora de dormir, pegue de novo a palavra de Deus. Leia os mesmos 3 versículos. E faça um bom exame de consciência. Eu vivi isso aqui hoje ou não? É assim que a gente vive a palavra de Deus. Senão ela vai ser teoria, ela vai ser até admirada, mas não vai ser vivida. Assim a gente vai se convertendo, assim a gente vai se transformando. A palavra de Deus, vocês vão ter uma experiência fantástica. Tem dias que você vai dizer, meu Deus, eu não me lembro mais nem o que eu li. Não tem problema. Tem outros dias que o que você leu vai acontecer no seu trabalho, você, olha o que eu li hoje de manhã aqui. Como Deus é sabido. E a gente vai, aos pouquinhos, vendo que a palavra de Deus, ela é vida. Ela não é teoria. Isto é um bom exercício para ler a palavra de Deus. Até quando, Marconi? Até Deus chamar. A palavra de Deus é muito grande, né? Então, mesmo que você dê conta, 3 versículos todo dia, você vai ter muito tempo para ler a palavra de Deus. E aí você vai se transformando pela palavra de Deus.
Mas não é só rezar. Segundo aspecto, a palavra de Deus ela é formativa. Então a gente tem que se formar na palavra de Deus. A gente tem que aprender da palavra de Deus. Esse encontro pessoal com Jesus, com a palavra, nos alimenta, nos faz aprofundar o conhecimento de Cristo, palavra eterna do Pai. A gente dá os primeiros passos até surgir dúvidas. E a palavra de Deus traz muitas dúvidas. Eu preciso aprofundar e tirar essas dúvidas. Algumas inquietações de alguns textos. Até hoje, eu mesmo como bispo, tem textos que eu digo, Jesus, tu tem que me iluminar para eu entender esse texto. Exemplo de um. Jesus diz, é um dos textos que mais me dói, porque Jesus diz assim, o demônio ele fica à espreita, esperando o momento de atacar. Aí vem a pessoa, se converte, procura mudar o coração, e este mudar o coração é como ajeitar uma casa. O coração da pessoa é assim, a casa está toda ajeitadinha, está tudo perfeito. Quando o demônio volta, que vê tudo perfeito, diz, oh, ele arrumou a casa. Ele vai lá no inferno, busca mais 7 piores do que ele, e vem e invade a casa. E faz uma ruína dentro da casa. E a casa é o nosso coração. E a minha humanidade diz, Jesus, já foi tanto tempo para eu arrumar a casa. A gente tem que aprender a falar com Jesus assim, na intimidade até de se zangar. Porque enquanto a gente se zanga, ele ri da gente, brinca com a gente. Todo dia ele diz, Marconi, você não sabe de nada. Não é? Todo dia ele diz isso para mim. E todo dia eu dou outra interrogação para ele. Para este texto, a resposta eu encontrei em Paulo. E Paulo vai dizer, eu tenho espinho da carne, eu tenho dificuldades, eu queria fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Por que, Jesus? Para Paulo ele respondeu, basta-te a minha graça. Eu não estou dizendo para você já ser perfeitinho, porque se você se achar perfeitinho, o orgulho toma conta do seu coração. E você acha que você deu conta. Não é você que dá conta. É a minha graça. Basta-te a minha graça. Interpretar a palavra de Deus, textos que às vezes são difíceis, é a mãe igreja que nos ensina. É então o padre que na sua homilia vai destrinchar aquele texto do Evangelho. É indispensável uma promoção robusta e credível do conhecimento da palavra de Deus. Aí é que entra o que vocês já ouviram falar de círculos bíblicos, escolas de teologia, faculdade de teologia, onde a gente vai estudar a Bíblia, parte por parte. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o relato do nascimento de Jesus, em Lucas diz assim, que a expressão usada por Lucas, ou seja, pelos que estavam quando Jesus nasceu, foi: hoje nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Não é isso? Assim diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Hoje nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor, quando fala do nascimento de Jesus. A gente estudando vai descobrir que esta frase era dita quando nascia um herdeiro masculino do imperador romano, em que todos bradavam: hoje nasceu para nós o Salvador, ou seja, o império vai ter continuidade. E Lucas acrescenta que é o Cristo Senhor. Só tem um Salvador, não é o imperador romano, não é a dinastia romana, é Cristo Senhor. E já põe o título de Cristo como ressuscitado, Senhor que vence até a morte. É indispensável, portanto, esta promoção
da palavra de Deus. Quando vocês vão estudando e aprofundando a palavra de Deus, vocês vão descobrindo a riqueza, por exemplo, de um evangelho de São João. Peguem, por exemplo, só os capítulos pares de São João. 2, 4, 6, 8, 10. O que tem lá? Capítulo 2, Caná da Galileia. Capítulo 4, a Samaritana. Capítulo 6, o discurso do pão da vida. Capítulo 8, a mulher adúltera. Capítulo 10, o bom pastor. Vamos voltar de novo. Capítulo 2, Caná da Galileia. Um casamento e, ao mesmo tempo, Eucaristia. Os dois sacramentos. Capítulo 4, a Samaritana. O sacramento da confissão e o descobrir Jesus. Toda a evangelização. Capítulo 6, o pão da vida. Eucaristia. Capítulo 8, a mulher adúltera. Confissão, reconciliação com Deus. Vai, não peques mais. Capítulo 10, o bom pastor, os padres, os bispos, sacramento da ordem. Olha que coisa bonita. João colocou todos os capítulos pares dentro dos sacramentos da igreja. Aí a gente vê a continuidade da igreja em cima do Evangelho de São João. Capítulo 12, o Espírito Santo, 12 e 14. Capítulo 16, já a preparação para a paixão, morte e ressurreição, mistério pascal de Jesus. Capítulo 18 e 20, a entrega de Jesus. Não é? Oi? O 15 é o Espírito Santo e a vida de Cristo a vida de Cristo com o Pai. Eu sou a videira, vocês são os ramos. É uma das parábolas que está no capítulo 15. Mas eu digo os pares, né? Então, todos os capítulos pares de João estão como sinal dos sacramentos da igreja hoje. E cada um deles daria um retiro. A gente ficaria aqui uma manhã meditando em um capítulo desse. Vale a pena estudar a Sagrada Escritura, ter conhecimento da Sagrada Escritura. Pois se você não tem conhecimento, vem um protestante e diz para você: viu que Jesus não chamou Maria nem de mãe, chamou mulher. O que tens a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sendo que o apelativo mulher era carinhoso naquela época, porque a mulher era tão desvalorizada que nem de mulher ela era reconhecida. O mesmo Jesus vai dizer para a mulher adúltera: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. O mesmo Jesus vai dizer para a samaritana: mulher, vai buscar o teu marido. Ah, eu não tenho marido. Ah, dissestes bem, porque já tivestes 7, 5, e o que estás com ele hoje não é teu? Espertinha essa samaritana, né? Jesus vai levando a palavra a uma profundidade. Não é só teoria, não é só um ensinamento passageiro. É o conhecimento da palavra de Deus que faz com que eu tenha segurança para responder até aos meus inimigos. O que significa essa passagem? O porquê Jesus falou assim? O porquê ele atuou assim? Os mesmos apóstolos, Pedro vai dizer claramente, quando é preso, nós ouvimos essa semana, e os seus algozes dizem: não é mais para vocês falarem em nome de Jesus. E Pedro responde: a gente tem que obedecer a Deus ou aos homens? E levam uma peia, ele e João, e saíram felizes do sinédrio por serem considerados dignos de terem recebido uma peia por causa do nome de Jesus. A convicção de que você não me muda. Eu não vou deixar Jesus por jeitinhos políticos, ideológicos. Eu não posso negar a palavra de Deus. E ela se torna vida na minha vida. Conhecimento da palavra de Deus leva à maturidade da fé, aprofundar na sua pessoa. Quando conhecemos, temos mais convicção. Quando conhecemos, amamos mais. Encontramos respostas. Somos mais igreja. Quando conhecemos a grandeza da nossa fé, a grandeza da nossa igreja. Se o primeiro aspecto é a oração, o segundo aspecto é a formação, o último aspecto é a missão, para eu ir terminando e não cansar vocês mais.
Uma vez que eu converso com Jesus, oração. Uma vez que eu me aprofundo em Jesus, conhecimento, eu agora me torno um discípulo. É impossível quem tem intimidade com Jesus e conhece Jesus guardar para si mesmo. Automaticamente a gente quer falar para os outros. Lembrem-se de Maria Madalena, saiu às pressas para dizer para os apóstolos, ele está vivo. Lembrem-se dos discípulos de Emaús, não pensaram que era noite, voltaram às carreiras e chegaram a Jerusalém, ele apareceu para nós. É sempre a missão. A oração faz ser íntimo, a formação faz conhecer. E a missão faz com que anunciemos com convicção. Convicção do que eu quero, convicção do que eu anuncio. É toda a ação evangelizadora da igreja, com a animação bíblica, que nos impulsiona à missão, levar a todos o conhecimento da verdade, anunciar, foi o que Deus mandou a gente fazer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide de Deus é um ide missionário, todos nós somos missionários do Senhor, anunciar o reino de Deus, anunciar a pessoa de Jesus Cristo, aquele que experimentou a alegria do encontro na oração, o aprofundamento na intimidade, a formação, não pode guardar para si tamanha riqueza. Um bom ouvinte é obediente à palavra, descobre como fazer todos os dias a vontade de Deus, se humilha e pede perdão quando não consegue fazê-la, e passa a anunciar o reino da verdade, da justiça, da paz, da fraternidade. Urge hoje levar a todos o conhecimento da palavra de Deus. Em nossa missão evangelizadora, como ministros extraordinários, temos um espaço grande para anunciar a palavra de Deus. Não fazer nada sem antes estarmos iluminados pela palavra de Deus. Levar todos a ser discípulos. Essa é a nossa missão. Então eu também peço a vocês, se já ensinei vocês a rezarem, e também já falei para vocês aprofundarem, até num curso, em momentos como este, na missão eu peço a todos e cada um de vocês, porque eu sei que aqui não tem só ministros, tem gente que é ministro, mas que participa de outra pastoral. Nunca comecem uma reunião sem a palavra de Deus. Pode ser reunião do dízimo, pode ser reunião da catequese, qualquer que seja a reunião dos coordenadores com os seus ministros, do vicariato e até a grande reunião de toda a arquidiocese. Nunca começar nada sem a palavra de Deus. Nós também temos uma tendência, para não dizer uma tentação, de buscarmos novidades, não é? É o aspecto da novidade que chama a atenção. Eu descobri um texto muito bom, um autor muito bom, um texto de poesia muito bom, um padre assim, um padre assado, até livros de autoajuda. São muito bons, não dispenso, podem lê-lo, mas que nunca substituam a palavra de Deus. Com todo respeito, até a padres que escrevem livros de autoajuda, a palavra deles não é de Deus. Então você comece a sua reunião sempre com a palavra de Deus. E para isso tem que preparar. O que você vai tratar na reunião? Eu tenho que buscar um texto próprio para tratar isso. Eu vim tratar da palavra de Deus, busquei textos próprios para falar da palavra de Deus. É assim que a gente vai tendo intimidade com a palavra. Mais do que decorar versículos, nós temos que saber o que Cristo nos pede em sua palavra. E aquilo que Ele nos pede é que a gente reze, que a gente se forme e que a gente anuncie. Quando uma mãe educa seu filho, ela está anunciando a palavra de Deus. Não é só a palavra de Deus com um versículo decorado. Eu vejo mães desesperadas quando um pequenininho chega em casa com uma coisa que não é dele, não é? Onde é que você achou isso? De onde você pegou? A mãe já condena o coitado. Quem foi? Quem foi? E o pequeno, às vezes é até um presente. E a mãe pensa que ele já pegou. Porque a mãe não quer um filho ladrão. No fundo é isso.
Quando o filhinho pequenininho vai lá botar o dedo na tomada, mas pá, é porque não ama? Não, ela corrige porque ele não tem consciência. Um jovem, igualmente, os adolescentes não têm consciência. Então, não é talvez, ele vai fazer uma tromba desse tamanho. Mas o pai sabe o que está fazendo. Amanhã ele vai me agradecer. E é a nossa vida corriqueira. A gente cresce na nossa pureza, dizendo: eu quero ser igual meu pai, eu quero ser igual minha mãe. Aos 12 anos, 13 anos, o nariz empina, a rua fica mais saudável ou apetecível do que a casa, e o infeliz ou a infeliz é capaz até de dizer: não pedi para nascer, né? Aí ofende pai, ofende mãe. Ah, infeliz, sabe quantas noites eu perdi contigo aí, né? Basta ver as cólicazinhas, quantas noites eu perdi com você, né? O pai recorda tudo isso, a mãe recorda tudo isso. Mas é um momento da juventude que precisa ser, ao mesmo tempo, acompanhado, mas também compreendido. E quando chega a maturidade, a gente diz no nosso interno: de fato não poderia ter melhor mãe, não poderia ter melhor pai. E hoje o que eu sou, devo a eles. Assim também é na nossa vida com a palavra de Deus. Num primeiro momento a gente diz: nossa, que texto esse. Num segundo momento a gente diz: é muito complicado esse negócio. Jesus está pedindo demais também, não deve ser assim tanto, não é? Mas quando a gente amadurece, cada palavra, cada versículo se torna vida na minha vida. Que o bom Senhor nos faça ouvir, e ouvindo, nos faça mergulhar, aprofundar, para que, uma vez convictos, sejamos também missionários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria é a mãe do Verbo, a mãe da palavra que se fez carne. E ela não guardou essa palavra para si. Ela deu a nós todos, para que nós tivéssemos a vida. Que ela interceda por nós, para que sejamos também humildes, servos da palavra de Deus, anunciadores com a vida, com o testemunho, em atitudes concretas do Cristo, Verbo eterno do Pai. Nossa Senhora de Fátima, glorioso São José, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos e vos faça fiéis o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe vocês todos.